E se eu te disser que a posse de Donald Trump ainda está dando o que falar e pode até mesmo acontecer sanções no Brasil, já tem deputados, já tem parlamentares americanos no Congresso se movimentando junto com parlamentares brasileiros e parece que vem chumbo grosso por aí, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Há quem diga que se ele tivesse cabelo estava arrancando nesse momento, mas como não tem, está perdendo o sono diante disso. Sem dizer Luiz Inácio Lula da Silva do PT, né? Que ficou tão desesperado que quase implorou por clemência para Trump. Só que não, né? Trump já deixou bem claro que vai acabar com essa agenda woke e toda essa perseguição política, a começar lá nos Estados Unidos, mas também com certeza aqui no Brasil. E olhem o que disse esses jornalistas conceituados, entre ele o nosso mestre Alexandre Garcia. Deu um verdadeiro show. Olhem o que ele disse. Que começa hoje uma era de ouro dos Estados Unidos. Falou em soberania, segurança nacional, né, prosperidade, liberdade, né, crescimento do país, fazer um país mais forte. E aí entrou nas críticas ao governo dele na cara de Biden e de Kamala. Falou em proteger fronteiras que não foram protegidas, não houve atendimento, como aqui no Brasil, lá do Rio Grande do Sul, depois das cheias, do furacão que se abateu por 5 ou 6 estados americanos, os incêndios lá na Califórnia, né? E aí disse, olha, a mudança vai começar hoje. Foram traições ao povo, grave. O declínio da América acaba hoje. Tentaram, aí semelhança com Bolsonaro, tentaram tirar minha liberdade para eu não ser candidato. Tentaram até me matar. Bolsonaro recebeu uma faca enfiada na barriga, ele recebeu um tiro que passou, ninguém sabe como ele se livrou daquele tiro de fuzil. Deus me salvou porque quer a América grande de novo. Ele disse, o dia 25 de janeiro de 2025 é o dia da liberdade. Não vou esquecer dos votos dos negros e hispânicos, que votaram muito em Trump. O sonho de Martin Luther King, e hoje também é um aniversário que se comemora, vai ser realizado. Lembram daquele discurso? I have a dream. Não vamos esquecer nossa Constituição e nosso Deus. É um discurso que serve aqui para o Brasil. Já vou assinar ordens executivas, é uma espécie de decreto que ele pode assinar. Uma, emergência nacional nas fronteiras. Os ilegais criminosos serão levados de volta. Fronteira no México. Os cartéis serão considerados organizações terroristas estrangeiras. Olha aí, Brasil, que oportunidade, que ideia aí para o tal crime, facção criminosa aqui no Brasil. Terceiro, mais poder à polícia, ou exemplo para o Brasil. Aconteceu isso no governo Bolsonaro e o homicídio despencou, o crime despencou. É só não ficar constrangendo a polícia. Medidas contra a inflação do dólar por excesso de gastos do governo e preço de energia. Aí corta gastos. E como vamos aproveitar o ouro líquido que está embaixo de nossos pés? E por que não usamos o nosso petróleo? Então, vão estimular a indústria automobilística, ninguém é obrigado a fabricar carro elétrico. E uma reforma tributária. Querem exportar para os Estados Unidos? Vão pagar mais impostos. Então, a gente cobra dos estrangeiros, ele está explicando, para cobrar menos do americano. Não vamos taxar menos os nossos e taxar mais quem exporta para nós. E vamos exigir mais eficiência governamental. Na Constituição Brasileira, artigo 37, está exigindo moralidade, transparência, publicidade, eficiência, só que não.
Isso é uma... Não precisa nem comprovar, não precisa demonstrar. É só sentir o serviço público. Vai ser a terra da liberdade plena de expressão. Plena liberdade de expressão. E o Estado não irá perseguir seus opositores. Podem falar mal do Estado. Serão protegidos na sua liberdade de expressão. Prevalece o Estado de Direito. Opa, tomara que se transborde para cá. O governo não se mete em questões de gênero nem de cor da pele. A base de tudo é o mérito. É o que a pessoa tem na cabeça. Não nos órgãos sexuais ou na pele. Não? Óbvio. O que vale é o cérebro. O temperamento, o conhecimento, né? O caráter. Aqueles das Forças Armadas que foram prejudicados, afastados por não aceitar vacina, serão indenizados. As Forças Armadas têm objetivos militares, né? E não sexuais. Vamos encerrar guerras com a maior força militar do mundo. Meu legado será de unificador e pacificador. Ontem, reféns do Hamas voltaram para casa. Eu tenho falado nisso aqui, a força dissuasora do forte. O forte não é atacado. O forte manda, sem precisar agir, sem precisar dar um tiro. Né? Poder de dissuasão. Vamos restaurar... Eu nem sabia que tinham tirado o nome do Monte McKinley, que eu aprendi na escola que o pico mais alto dos Estados Unidos continentais era o Monte McKinley. Tiraram o nome. Não sei que nome puseram lá. Deve ser o pessoal do woke, do politicamente correto. E o Golfo do México vai se chamar Golfo da América. A maior parte do território que envolve o Golfo é Estados Unidos, né? Inclusive a Flórida. O canal do Panamá, nós fizemos tudo. Morreram 38 mil americanos. Entregamos, né? E agora estão violando o acordo com tarifas injustas para os navios dos Estados Unidos, inclusive os navios da Marinha. A China que está operando o canal, e nós não demos o canal para a China. Vamos pegar de volta. Aí eu lembrei daquela refinaria da Petrobras na Bolívia, né? Que os bolivianos simplesmente pegaram e o governo Lula calou. Vamos pôr as estrelas e as listas Stars and Stripes em Marte. Ambição é a vida de uma nação. Isso que nos fez grandes, os desafios, as aventuras. Aqui, o impossível é o que fazemos melhor. Nosso país foi feito por patriotas. Patriotas é que fazem um país. Vencemos o fascismo e o comunismo. Vamos restaurar nossos sonhos e vencer. Nosso poder vai implodir todas as guerras. Nossa era de ouro recém começou, disse Trump. Que assim seja. Bom, eu achei o discurso muito firme e sem grandes surpresas em relação ao que ele vinha anunciando. Agora, a reação da imprensa, da velha mídia, também é sem surpresas. O Elon Musk se empolgou numa hora que ele subiu no palco, visivelmente sob entusiasmo, aliás, foi parte do discurso dele, o otimismo que caracteriza a América, vamos conquistar Marte, que foi uma fala do Trump, que ele se empolgou ali atrás, ao lado do filho Barron, né, do presidente, e ele fez do meu coração para todos vocês. Quando ele faz isso, eu até vi ali o astronauta, né, aquele cara que quer voar, quer conquistar o mundo. A CNN e companhia viram Hitler, né? E aí eu já pedi para o Franco preparar aí uma montagem, né? Porque a G1 do Globo já está lá, né? Gesto de Musk gera polêmica durante fala do bilionário, a CNN já está chamando ele de fascista. Mas vamos lá, né? Obama,
Hillary Clinton, Kamala Harris, quer dizer, todo mundo fazendo a saudação nazista, é isso? Ou será que tentam enxergar aquilo que querem só quando interessa, né? Então, eu vou resumir o discurso do Trump, antes da gente entrar nos detalhes, Cauti, da seguinte forma: é o título que eu dei na minha coluna da Oeste essa semana. Acabou a palhaçada. Para o governo americano, que é focado em resultados agora, que quer entregar uma qualidade de vida melhor para os americanos, uma segurança maior nas fronteiras e uma paz relativa no mundo, acabou a palhaçada. É meritocracia, são 2 gêneros e por aí vai. Para a imprensa, começou a palhaçada, né? Agora eles vão ter que ficar na mesma ladainha de sempre, dobrando a aposta e incapazes de compreender o que deu tão errado nesses últimos 4 anos. Eles fizeram isso, insistiram nisso, e está aí o Trump de volta à Casa Branca. Agora eles vão tentar convencer milhões e milhões de pessoas de que colocaram no poder fascistas, nazistas. Boa sorte com essa narrativa ridícula. Fabio, eu queria comentar contigo, o Consta falou também de pontos que o Trump citou no seu discurso, a liberdade de expressão, que vai voltar a ser respeitada nos Estados Unidos, o fato que existem 2 gêneros só, homem e mulher, o fato de que a meritocracia é mais importante do que cotas raciais, etc., entre outras coisas. Mas, assim, me pareceu um discurso que reafirmou obviedades que, até pouco tempo atrás, eram colocadas em xeque. Então, é a volta, é a vitória do Chesterton, né? Teremos que, como que chama? Usar espadas para defender que grama é verde, e esse discurso do Trump vai animar o espírito dos americanos que querem apenas normalidade no seu dia a dia? Cauti, eu vi de um jeito mais singelo. Eu vi ele citando Deus várias vezes, né? E como a gente sabe, lá no manual, que é a Bíblia, são coisas simples. Então, a volta, né, de valores tão comuns aí para nós, principalmente cristãos, né, ele falou várias vezes, e tudo que ele falou, olha só, é bíblico também. Então, antes de Chesterton, eu diria que é Jesus na veia. E é interessante isso, porque o mundo precisa de mais, né, desse olhar humanizado, e não tem nada mais humano, mais amoroso do que Cristo. Então, realmente, eu fiquei muito emocionada, essa parte aí, onde ele falou de liberdade de expressão, eu tinha vontade de pular, dar um abraço e pensar, Deus nos permita que o Brasil tenha o mesmo, porque é um direito fundamental básico, né? Não é nada demais, mas a censura ser institucionalmente usada para nos calar dói demais. E todos nós aqui já experimentamos, continuamos a experimentar, e espero que isso seja uma moda realmente, que venha essa tendência, que seja tão forte, que volte, né, a termos coisas básicas como liberdade de expressão. As consequências, gente, todo mundo já sabe, né, se eu usar de forma errada a liberdade de expressão, se é que existe, mas tem consequência jurídica. Então, tá tudo bem. O problema é que a gente está naquela fase, o Brasil olhando isso com olhos brilhantes, e ao mesmo tempo é bem apreensivo, porque do outro lado tem Nicolás Maduro, e a gente sabe que Lula é muito mais propenso àquele lado, e eu tenho medo de uma ditadura plena, né? Então, para o Brasil, acho que a gente está nesses termos. Pois é, Fabi, falando agora, justamente pegando esse gancho do lawfare, né? Porque Trump também em seu discurso denunciou o uso da máquina pública e da justiça para tentar perseguir oposicionistas, né? Inclusive ele mesmo, né, sofreu vários processos, e ele disse que isso vai acabar. Um sinal claro também para outros países que fazem isso. Eu senti também uma certa... Estava me coçando quando eu vi isso, pensando no Brasil, né? Quando o Trump falou dos Estados Unidos, mas a gente pensa sempre no Brasil. O que você acha que pode acontecer com isso, e ele vai... Como parar esse tipo de comportamento da magistratura, que muitas vezes sequer pede ao poder político o que fazer ou não fazer, mas atua autonomamente para perseguir personalidades que acham na oposição, né, ou perigosas, como no caso aqui do Brasil, do Supremo Tribunal Federal? A primeira coisa, né, a gente já viu que o Supremo, infelizmente, ou a cúpula do judiciário, ou muitos do judiciário, não tem aquela coisinha chamada autocontenção. Então, realmente, algo vai ter que acontecer para
para mudar o sinal de derrota que nós estamos, que está acabando o Império da Lei, né? Ou já acabou o Império da Lei no Brasil. Isso me dá bastante receio, porque eu não vejo nada fora do Império da Lei. E ser legalista é isso, né? É realmente saber o que é certo e o que é errado e ter parâmetros para isso, os básicos, né? E a gente está sem tudo isso. Então, eu vejo, sim, uma perspectiva, uma esperança de que, infelizmente, hajam... Eu falo infelizmente porque eu não gostaria disso como brasileira, mas existe uma mágoa muito grande de muitos brasileiros, e eu não vejo como não haver sanções internacionais referentes a vários agentes jurídicos / políticos que estão, sim, em conflito com, por exemplo, a legislação que nós assinamos, o Brasil é signatário, né, de 1948, onde ali foi declarado que nós compactuamos com os direitos humanos básicos. Né? Isso está sendo violado, então está sendo violado desde uma figura tão gigantesca como é o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que teve o seu direito de ir e vir cassado, sem o devido processo legal, sem a devida defesa, nem mesmo, né, ainda foi indiciado, e a gente vê isso nas pessoas mais simples. Aí eu pego a Débora de Parâmetro, a cabeleireira que está presa. Então, assim, é preciso haver essa força. Se vai ser uma força que nós vamos enxergar, eu já não sei, mas tomara que tenhamos força e sejamos o suficientemente importantes para o mundo, até na questão de geolocalização, né, por conta de guerras e etc., ou porque fabricamos alimentos em demasia, para que pode ser também, a gente não fique sabendo, mas que haja essa força, essa mesma que eu entendo que teve sim, que ainda está atrás dessas figuras que têm tornado a nossa vida um inferno, né, que tenha, então, ao contrário, e que a justiça venha sobre o Brasil. Né, que a gente possa olhar para o Trump, o Bolsonaro lá desesperado. Eu sei, aquilo para mim foi muito simbólico, né, o choro do Bolsonaro no sábado, porque ele chorou o choro do que é muito injusto, né, o choro que fica, né, que você está com possibilidade, você está no momento, no auge, no que Deus determinou que fosse, e vem um homem, né, e com essa força ele usa aparatos, ao meu ver, ilegais. E agora, gente, olhem essa notícia. Uma prisão acaba de explodir por propina dentro do Congresso. Olhem essa notícia. Assessor de deputado federal é preso com 1 milhão durante a operação da PF. De acordo com a denúncia recebida pelos agentes, o dinheiro encontrado com o secretário do parlamentar seria destinado ao pagamento de propinas. A Polícia Federal apreendeu um assessor do deputado federal Antônio Doido, do MDB, durante uma operação em Belém do Pará. O assessor, que atuava como secretário parlamentar no gabinete do deputado, foi flagrado com 1 milhão em espécie. A abordagem ocorreu enquanto ele estava em um veículo com um representante comercial de uma empresa que possui contratos com a prefeitura no estado. O dinheiro estava armazenado em uma mochila. Os 2 indivíduos foram detidos nesta sexta-feira, dia 17, e liberados um dia depois. No domingo, o assessor foi exonerado do cargo na Câmara. Antônio Doido não comentou a prisão do seu ex-assessor. A defesa do ex-servidor optou por não se manifestar até que todos os elementos da investigação sejam divulgados. A defesa do representante comercial também não fez comentários. Quem cala consente, né? E aqui já falo, ó, gente, que o nome do deputado federal já apareceu em outras operações da PF. A PF apreendeu os veículos utilizados, celulares e documentos em outubro do ano passado. O nome de Antônio Doido também apareceu em outra operação da PF, quando 4,98 milhões foram apreendidos em Castanha do Pará. Bom, gente, esse governo Lula é escândalo atrás de escândalo, né? E teria que ser do MDB, né, gente? Bom, este foi o vídeo de agora. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam que disse todos os jornalistas. Vocês acham que realmente a situação está complicada? Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado.
Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo react.